Faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Aos olhos dos cidadãos, Taubaté está cada dia melhor e mais segura. Os índices de criminalidade não param de diminuir, devido ao trabalho sério desenvolvido pela Prefeitura por meio do COI, da Guarda Municipal e em parceria com a Polícia Militar por toda a cidade. Afinal, só assim, investindo em segurança, podemos construir um município mais tranquilo para nossas famílias. Segurança para todos. Agora Taubaté pode. Agora Taubaté vai. Boa noite, estamos começando ao vivo nesta segunda-feira o programa Povo na TV, com a participação hoje do vereador Jofre Neto, que é retornado aqui depois de bom tempo, sem participar do nosso programa, para falar da criação de um instrumento que eu considero importantíssimo para legislação da Câmara em determinados segmentos onde requer um pouco mais de atenção e também são segmentos importantes que envolvem obras, enfim, estamos referindo ao CAF. Esse instrumento tenho certeza que vai ser muito bem empregado no município de Taubaté, né, vereador? Muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco a respeito dessa criação. Na realidade, não é uma criação, se refere ao empréstimo, né, que nós autorizamos o prefeito municipal a contrair e, infelizmente, eu fiquei impressionado de ver como é que se pode enganar as pessoas, como é possível manipular, inclusive, a opinião. Só como quando a gente fala a criação, quer dizer, essa abertura, né, de se dar, criando assim essa prerrogativa na Câmara, né, junto ao Poder Executivo, de permitir esse tipo de iniciativa para poder direcionar verbas, para tentar melhorar a cidade de Taubaté, sobretudo em obras que a gente sabe que o município carece, só explicando ao telespectador. Sim, hoje, por exemplo, a minha chefe de gabinete, Isabel, ela contava que uma senhora, também enganada em outros assuntos, que vai sempre na Câmara procurando de gabinete em gabinete alguém que possa ajudá-la a se aposentar. E a Isabel, chefe de gabinete, especialista, a orientou dizendo assim, não se preocupe com isso, ela não precisa de advogado, não precisa de ninguém, de auxílio de ninguém. A senhora vai ao INSS e ninguém lá vai querer lhe prejudicar. Vereador, né? O vereador não vai ter condição de resolver isso, é uma questão do INSS, a senhora pode resolver desse jeito. E aí falou isso para ela, disse, pois é, a gente aqui se aposentando e o prefeito, os vereadores deixaram ele agora encher o bolso do prefeito de dinheiro, 60 milhões para ele
só para o prefeito, deram 60 milhões para o prefeito. A Bela levou um susto com isso até, porque não podia imaginar, né, que alguém tivesse entendido desse jeito. E falou para ela, eu até disse que eu gostei da sua abordagem, do esclarecimento que você deu. Eu fico triste disso, Isabel, porque quem falou isso para a senhora sabia que está falando mentira, sabia que está enganando, porque isso não é dinheiro do prefeito, é dinheiro que a Câmara aprovou para a prefeitura. Né? Então, o que significa isso? Olha, a situação econômica, do jeito que está, a crise econômica, o governo federal perdeu a capacidade de investimento. O que significa? Significa que grande parte das obras dos estados e dos municípios dependem de recursos do governo federal. Depois da Constituição de 88, você arrecada os impostos no município, mas passa, a maior parte tomado, pode-se dizer, pelo governo estadual e pelo governo federal. Por exemplo, o IPVA. O IPVA, metade você arrecada no município, mas a metade vai para o governo do estado. O ICMS, você arrecada no município, mais 3/4 vão para o governo do estado. As contribuições, tipo COFINS, ou contribuição sobre combustíveis e tal, vão tudinho para o governo federal e não volta nada para o município. O ICMS, o IPVA ainda volta uma parte para o município. Mas contribuições, por exemplo, não volta nada para o município, fica tudo na mão do governo federal, fica tudo na mão da Dilma. Bem, os municípios então ficam de pires nas mãos, o Estado também tem que pedir para o governo estadual, para o governo federal, mandar recursos para o município. Só que esgotou este modelo, o governo federal está quebrado e não está repassando mais, não está repassando recursos para os municípios. E existe, alternativamente, o que chama de fundos de desenvolvimento. Então, isso na década de 60, olha, tem quase 50 anos, 67, se não me engano, foi criado um fundo de desenvolvimento da América Latina, Caribe e Espanha. E esses países sócios, por assim dizer, depositam uma cota lá, formam um fundo, um bolo de investimentos, e esse dinheiro é emprestado para os países, emprestado para o governo federal, para o governo estadual e para municípios. Mas não pode ser qualquer município, não pode ser, por exemplo, Redenção da Serra, que não tem condições de pagar isso. Então, municípios que têm solidez, município de porte, podem pedir para usar esse recurso, e esse recurso não é a fundo perdido, ou seja, você tem que devolver, mas é um juro tão simbólico, tão pequeno, que é de 1,65% ao ano. Tem carência? Tem uma carência de 2 anos ainda para você começar a pagar. Né? Então, tem muita vantagem nisso. Então, você tem um recurso que você pode trazer para o município para fazer as benfeitorias que a população quer. As pessoas dizem, mas isso é um empréstimo, isso é uma loucura. Não, nós estamos acostumados com empréstimo pessoal, que você vai ao banco e o banco te extorque, você empresta 1.000 e paga 5, não é? O dinheiro vem direto para suas mãos, se você não souber usar, você perde. Não, é completamente diferente. Empréstimo para órgão público é outra coisa, você sabe disso, né? Mas é bom esclarecer para a população. Completamente diferente. Primeiro, você vai pagar o mínimo, que é 1,65% ao ano. Segundo, não vem dinheiro propriamente dito para a prefeitura, muito menos para a mão do prefeito. Não vem nada disso. Você contrata uma obra que foi previamente aprovada pelo órgão que está fazendo, que está concedendo o empréstimo, foi pré-aprovada esta obra e conforme a obra for executada, o dinheiro vem direto para o prestador de serviço. Não é uma obra fantasma, né? Não é uma obra fantasma, não vem dinheiro para o município, não, nada disso. É um empréstimo condicionado, ou seja, se executar alguma coisa, você apresenta a medição do que foi executado e aí paga. É contra a execução, é contra feitura de alguma coisa. Tem que se fazer algo para receber o dinheiro. Exatamente. E se não fizer totalmente, acho que não sei se, por exemplo, tem um fundo que é o FEIDRO, não sei se você está perto, que é ligado ao Comitê de Bacias, Sim. Um das águas. Então o FEIDRO libera, acho que hoje o orçamento ele tem quase 10, 12 milhões para os municípios. O Tremembé fez uma obra através do Fundo FEIDRO, e assim, o FEIDRO libera a verba para o município. Hoje no Comitê de Bacia são 34 municípios. A execução, a prefeitura lança o edital, chamamento, daí só é pago se a obra for executada 100%. Então, A empresa executou 99%, não paga, tem que ser 100%.
É isso, exatamente isso. Você paga contra a medição, né? Contra a execução da obra propriamente dita. Bom, mas aí quando você quer fazer uma coisa maliciosa, né, e tem gente que quer e faz, aí você diz, não, é dinheiro que vai vir para a prefeitura, é dinheiro que vai vir para o bolso do prefeito. E alguém há de dizer até, não, já disseram, maldosamente disseram, não, é dinheiro que vem para os vereadores para eles gastarem. Isso é uma conversa tão maluca, tão desonesta, né, de todo sentido, desonesto moralmente, desonesto intelectualmente, mas impressiona o seguinte, que as pessoas agora acreditam. Né? Basta escrever alguma bobagem na internet, as pessoas veem aquilo, não, eu vi na internet aquilo, não, mas quem escreveu foi uma outra pessoa mais desinformada até do que você, não, mas eu vi na internet, sim, mas foi uma outra pessoa que escreveu essa bobagem. Eu vi, por exemplo, ontem alguém comentando, olha, aquela moça lá que na parada gay se fez crucificar, ela foi encontrada morta. Não foi, eu vi na internet isso. Não é real, né? Então é importantíssimo a gente ter a oportunidade de programas como o seu, de poder esclarecer a população, primeiro o que significa isso, e depois até o que o prefeito é obrigado a fazer com estes recursos que virão com as obras que já estão pré-programadas aqui. Mas não fala o valor total. Eu já ouvi aí gente falando que o valor era X, que era Y, quer dizer, qual é o valor real? O valor real são 60 milhões de dólares. Né? Então, você contratou 60 milhões de dólares. Se o dólar aumentar a cotação, né, o dólar hoje, digamos, esteja a R$3, mais ou menos isso, 3,090, alguma coisa, R$3. Então, daria 180 milhões de reais, hoje dá 180 milhões de reais. Se o dólar aumentar a cotação, for para 3,5, né, você vai ter 3,5 vezes 60 milhões, vai dar quase 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões. Então, você receberia mais dinheiro, inclusive. Se a cotação do dólar cair, né, você vai receber menos dinheiro. Ah, tá, mas eu emprestei isso e o dólar subiu lá na frente. Não, porque acontece o seguinte, o recurso vem para o pagamento da obra, não tem essa, você emprestou e aí você tem que devolver, não. Só vem o recurso que está disponível naquele momento. A pessoa não entende isso. Ela pensa que recebe o dinheiro primeiro, como se fosse um empréstimo pessoal que você faz. Se quiser gastar, gasta, se quiser gastar, não gasta. Aí você emprestou 10 mil reais e aí se você, depois o juro subiu, você vai ter que devolver 15. Não é isso. O dinheiro só vem para pagar uma obra que já está sendo executada. Então tem essa. Eu recebi, depois eu vou pagar mais. Aí teve gente, até uma senhora amiga da gente ligou em casa e disse, nossa, eu estou tão preocupado, porque falaram que essa dívida vai ficar para os meus bisnetos pagarem. Mas não é possível isso. A senhora já está em torno de 70 anos essa senhora. Né? O filho dela já tem, já está com os 40. O neto dela já estão com 10. Os bisnetos, ou seja, ela está prevendo aí, em 3 ou 4 gerações para frente, 75 anos para pagar uma coisa. Não tem nada disso. É o normal que está acontecendo, o que acontece todo dia na prefeitura. Por que todo dia? Porque esse montante de 180 milhões vão ser distribuídos em execução de 8 anos, a prefeitura já gasta por ano em obras. Este ano, por exemplo, vai investir 150 milhões. Então, a prefeitura é mais uma operação, não é a operação de obra, não, é mais uma, importante, mas é mais uma operação de obra. Vamos então detalhar as obras, vereador. A gente sabe que também falou-se muito sobre essas obras, onde seriam, como seriam, se elas existem, não existem. Tem gente achando que são obras que nem pertencem a Taubaté. Vamos explicar para o pessoal de casa o que de fato vai acontecer com a aplicação desse dinheiro que só será pago, lembrando, se a obra foi executada. Exatamente, olha, então funciona assim, por exemplo, a maior parte das obras vão ser para recuperação, para intervenção na chamada malha viária, ou seja, ruas, avenidas, viadutos e assim por diante. Então, tem uma recuperação da malha viária do centro, da parte do centro, aliás, da principal obra viária que vai ser feita, é a duplicação da estrada do Barreiro. É fundamental, todo mundo sabe disso, né? Saindo ali do viaduto da Independência, ainda no Barreiro, que hoje ele comporta, né? Aquilo é uma estrada, né? É uma estrada, né? Estrada do Barreiro. Então ali é uma única, aquilo é um perigo, aquilo tem que desapropriar realmente. Então é detalhe, né? Estamos em empreendimentos previstos ali, né? Sim. São imobiliários, condomínios, Isso mesmo, serão construídas. Que é a região sul da cidade. Então aquilo vai aumentar a população naquela região e ter uma única via de acesso principal que é a estrada do Barreiro. Então aquilo vai ser duplicado, a estrada do Barreiro será duplicada.
Uma outra, lá na região sul também, você precisa de uma interligação para as pessoas interligar um anel viário externo da cidade, para não passar pelo centro da cidade. Então vai ter uma interligação entre a Estrada do Barreiro até o prolongamento da Carvalho Pinto. Tá? Então você vai sair direto da região do Barreiro, já pega direto o prolongamento do Carvalho Pinto, e você desvia, por exemplo, todo aquele fluxo que pode ir para o litoral, você já vai direto lá no prolongamento da Carvalho Pinto. A outra grande avenida é uma extremamente necessária que atravessa a cidade inteira. Nós temos hoje a Estrada de Ferro que atravessa Taubaté inteirinho. Né? E nós temos segmentos ao longo da Estrada de Ferro, por exemplo, Marrocos, que é um trecho, uma via paralela à Estrada de Ferro. Nós precisamos ampliar isso. Então sairia aqui da região da Escola Saad, né? Conecta ali, aliás, acompanha a ferrovia, a Estrada de Ferro, atravessa a cidade inteira, uma rodovia paralela à Estrada de Ferro, até se encontrar com a Marrocos, lá na Independência já, e na Independência prolongando ainda ao longo da Estrada de Ferro até chegar na Danuma. Então nós vamos ter uma super avenida que atravessa a cidade inteirinha e que não tem interferência, porque a Estrada de Ferro, onde precisa atravessar, tem os viadutos. Né? Então vai ser uma super avenida que vai ter poucos cruzamentos, que é uma possibilidade raríssima você conseguir isso, uma avenida com poucos cruzamentos que vai atravessar a cidade de leste a oeste. Né? Então, fundamental, essa é uma das outras grandes obras que vão ser feitas. A requalificação que se chama, alargamento, a construção de viadutos não vai ser a Nova Dutra quem vai fazer, mas o alargamento, os entroncamentos com as duas marginais da Dutra, agora neste horário. Se a gente tentar vir da região de Três Marias para cá, atravessar o viaduto ali, você vê um túnel ali, né, um rebaixamento ali, é difícil, você não tem condições de fazer isso. Então nós precisamos ter um viaduto, por exemplo, aqui em frente à rodoviária. Atravessar é uma grande façanha. Pois é, nós vamos precisar disso. Outra coisa que vai ser feita. Nós temos uma questão grave, que é a cidade atravessada pelos córregos, por exemplo, o córrego do Itaim, o córrego do Convento Velho, o córrego do Judeu. Esses córregos atravessam a cidade, na prática, por irresponsabilidade, inclusive da Sabesp e de outras administrações, foram transformadas em esgotões a céu aberto. Então você pega lá o córrego que atravessa a Esplanada Santa Terezinha. Aquilo é um valetão fétido, né, de esgoto que sai do centro da cidade, é jogado ali, a Sabesp joga ali, e aí aquele esgoto vai percorrendo pelo meio das casas das pessoas mais pobres, mais simples, não tem como se defender. E vai trazendo danos, né? Consequências ambientais, sociais, de saúde, principalmente. Né? É um desrespeito, um desrespeito ao direito humano da pessoa aqui. Bom, então essas regiões vão ser, esses córregos vão ser retificados, vão ser trabalhados, e vão ser feitos parques lineares ao longo desses parques, desses córregos. Dessa verba, até na sexta eu recebi o secretário de Meio Ambiente do programa. Sim, essa verba já está destinada para a construção dos parques lineares? Sim, parte do projeto é justamente para isso. Os parques lineares são esses: Campos Elíseos, nós vamos ter ali naqueles córregos, Campos Elíseos, Esplanada Santa Terezinha, Flamboyant, Gurilândia, Jardim do Lago, Mantiqueira, Portal da Mantiqueira, Mata do Bugio, que precisa preservar, Santa Teresa, bairro abandonado, lá longe, pobre, né? São Gonçalo, outro bairro carente, São Luís, Parque São Luís ali, Vista Alegre. O córrego que vai ser feito, chama de bacia de amortecimento, que é a ideia mais comum, mais popular, que chama de piscinão. Ou seja, quando você tem uma chuva muito grande, por mais ampla que você faça a rede de drenagem de água, ela não vai comportar aquele volume imenso de água. Então você poderia fazer uma rede de drenagem imensa, com uma tubulação muito grande, que aí vai ficar tão caro e vai ser usado só quando tiver uma sobrechuva. Então qual é a saída de engenharia que se faz? A saída é o seguinte: você faz o que chama de piscinões, quando tem uma inundação, você retém a água ali. A água é retida como se fosse uma caixa d'água gigante. Essa caixa d'água gigantesca, ela vai escoando aos poucos a água que teve naquela chuva intensa, naquela tempestade. Eu chamo de bacia de amortecimento, ou de piscinão, assim por diante. Então está previsto aqui, ó, bacia de amortecimento. Vamos ver córrego por córrego. Córrego do Judeu atrás da Discico. Canalização aberta, contenção da margem do córrego do Judeu, entre a Charles Schneider e a Edmundo Moriúde, lá no Estivo. Esse córrego não está canalizado?
Ele está canalizado em parte, né? Tem que fazer canalização aberta, porque você canalizar um riacho, na realidade você perde um riacho. E tem um detalhe, né? Quando passam-se 10 anos do córrego canalizado, descaracteriza a APP, não é mais área de proteção permanente. Pois é, aí você perdeu um curso d'água, né? Em vez de ter agora um riacho, você tem lá pode virar um esgotão, né? Córrego Santa Teresa, contenção lá na margem do córrego Santa Teresa, as margens cedem. Córrego do Judeu, agora, já tinha falado lá atrás do ciclo, agora na Emecal, canalização aberta do córrego, construção da bacia de amortecimento ali no trecho da Avenida da Escolástica Maria de Jesus, próximo ao Mercatal. Então ali um grande piscinão para evitar a inundação. Córrego do Convento Velho, um piscinão também a montante da Dutra no Campos Elíseos. Córrego do Conjunto Hércules Masson. Hércules Masson é uma região pobre, carente. Você tem ali um esgotão que atravessa também, então você precisa ter um piscinão ali para proteger na época de chuva. Tá? Córrego do Itaim, duplicação da ponte na rua São Pedro, sobre o Itaim, lá embaixo, próximo ao Comavex. Né? Duplicação da ponte sobre no Oswaldo Cruz, são 2 pontes a serem duplicadas. Limpeza do córrego em todo o trecho entre a Estrada do Remédio, na rua São Pedro, até a Doutor Sandra Neve. Os parques lineares eu já citei. A recuperação da malha viária, recuperação da 9 de julho, da João Batista Ortiz Monteiro, lá na região do Bonfim, né? Tem que duplicar ali aquele trecho necessário. As desapropriações vão ter que ser feitas ao longo da ferrovia, para você poder fazer a avenida que eu citei, lá saindo da Escola Sarradi até chegar lá na Daruma, nos trechos que não tem ainda, vão ser desapropriados 90 imóveis. 90 imóveis residenciais. Alguns residenciais, alguns são lotes vazios e tal, e vai ficar relativamente barato, vai ficar em R$1,5 milhão para fazer isso. Sistema viário lá do Quirim, uma estrada, da estrada do Pinhão, fazendo um prolongamento ali para conectar aquela região ali da mecânica pesada, da Áustria, conectar direto com a rodovia do Campos do Jordão. Tá? Então você faz um escoamento de produtos industrializados ali, você conecta com a estrada do Campos do Jordão e já vai direto para a Dutra. Você tira o trânsito do centro da cidade. Tá? A estrada do Barreiro eu já citei. Esse do Estoril também, que vai se conectar lá com o prolongamento da Cavalho Pinto. E, finalmente, a recuperação de corredores de ônibus nos bairros. Tá? Isso vão ser 65 quilômetros de corredores, principalmente, que vão ser recuperados. É muito pouco ainda, por incrível que pareça. 65 quilômetros de corredores é menos de um décimo da malha viária de Taubaté. Ou seja, das ruas que precisam ser recuperadas. Porque nós temos, Taubaté, das cidades, tem o maior índice de pavimentação do vale, quase todas as ruas de foram asfaltadas, maior até do que São José dos Campos, mas esse asfalto já velho, de 20, de 30 anos, sem manutenção, está podre já. Uma outra questão, você falou anteriormente sobre os viadutos. Sim. Eu já levantei esse ponto aqui algumas vezes. Os viadutos da cidade são antigos, não são, vereador? Muito antigos, são viadutos da década de 70 e 80. E cresceu consideravelmente lá para cá a quantidade de veículos. Sim, sim. Foi feito algum estudo para saber como é que está a estrutura desses viadutos? Não, que eu saiba não. Essa não é meio perigoso não ter viadutos antigos, não ter uma avaliação do quanto de suporte, quanto de aguento, o tempo de vida deles? Você pode fazer isso como chama de inspeção visual. Né? Você não são tantos viadutos e você tem, por avaliação de passar e olhar, você dá para verificar se já tem sinais de esgotamento da estrutura de concreto armado. Porque tem uma patologia, digamos assim, que com o passar do tempo vai ter uma oxidação até da armadura metálica e aí acaba estourando aquela estrutura de concreto armado com o passar do tempo. A princípio, não temos notícia disso, mas é uma questão interessante. Você agora tem que me dar uma ideia, me alerta para isso, de questionar a Secretaria de Obras a respeito. De fato, vale a pena ser observado, sim. Né? Mas, a princípio, não teríamos problemas. Deixa eu tomar como exemplo essa situação da rodoviária nova, que não foi feita manutenção há 30 anos, né? Nós sabemos que os viadutos existem há mais tempo e o impacto provocado pelo crescimento dos veículos é muito grande. Taubaté deu um salto muito grande, quantitativo, em termos de veículos próprios dos moradores de Taubaté e de fora também. E muitos viadutos têm a passagem dos ônibus, enfim.
Eu acho que seria um ponto interessante para questionar e também, por segurança, fazer o levantamento para saber o estado real deles, não é? Você sabe que você está tocando num ponto que aí cai numa abordagem mais ampla, que é o seguinte: a nossa administração pública no Brasil é extremamente antiquada, evoluiu sim, mas é extremamente antiquada, ela é improvisada e ela é reativa, ou seja, ela reage a estímulos. Por exemplo, você está dando um estímulo desse, né? Vamos lá verificar a Secretaria de Obras se a Secretaria de Obras tem um plano de manutenção prévia, preventiva desses próprios públicos. E não é só Taubaté, por exemplo, o caso da Ponte Rio-Niterói. Né? Ponte Rio-Niterói, recentemente, alguns meses atrás, surgiram reportagens mostrando que a armadura de concreto estava ruindo e assim por diante. Né? O que significa isso? Gera as trincas, né? Gera as trincas. O que significa isso? Nós não temos na administração pública do Brasil uma sequência de normas, eu até vou começar a estudar isso agora, porque surgiu uma norma chamada as normas ISO, né? Que Organização Internacional de Padrões, normas ISO para cidades. Para cidades? Para cidades, chama-se de Smart Cities, né, de cidades inteligentes. Você, para uma cidade receber uma certificação ISO, ela vai ter que atender alguns pré-requisitos, não só pré-requisitos de participação popular, de convívio democrático e tal, mas principalmente mecanismos administrativos. Um deles é um programa de manutenção ou de supervisão preventiva dos edifícios públicos. Tá? Porque acabamos reagindo, repito, reagindo ao que acontece. Então, o brasileiro não tem essa cultura da prevenção. Não temos. Não temos assim todos os segmentos, não só do setor público, mas é também cultural do ser humano. O cidadão brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura. Na saúde, o brasileiro não temos a questão da prevenção, não é estimulado, né? Mas assim, no âmbito geral, quais são os outros pontos que se encaixam no município? Essa questão ISO. Eu vou dar um exemplo bem banal para você. Olha, a nossa estação das chuvas começa em novembro e termina em março. Tá. Quando eu era diretor de obra em São José dos Campos, abril, maio, né, a gente já começava, julho, começava a fazer uma prevenção das redes de drenagem de água, para quando chegasse novembro, a gente está tranquilo. Né? Porque todo ano vai acontecer, todo ano a partir de novembro eu começo a ter intensificação das chuvas, chega na estação das águas. Então, nós já fazemos uma manutenção prévia disso para não ter entupimento. Então, nós começamos a pensar desse jeito: olha, o asfalto, se for um asfalto de boa qualidade, que não é o caso nosso, um asfalto de boa qualidade, executado com uma boa técnica, duraria 30 anos. Tá? Ora, 30 anos se tiver manutenção preventiva. A cada 5 anos eu vou lá, analiso, tiro um corpo de prova, vejo como é que está, se o asfalto está tendo uma fadiga ou não. É como o nosso carro, né? Um carro, isso. Eu tenho um carro que tem 5 anos de garantia. Sim. Sim, mas se eu não for fazer manutenção a cada 10 mil quilômetros, não vai ser os 5 anos de garantia, concorda comigo? Exatamente. Tem que fazer manutenção. Você tocou um bom exemplo. A nossa falta de mentalidade preventiva está realmente na nossa cultura, porque raramente a pessoa até ela resiste a fazer essa manutenção preventiva do carro. Né? Nós não temos essa ideia, apesar de ter estatística dizendo, olha, fica 30% mais barato você fazer uma manutenção preventiva do carro do que você consertar depois que o defeito aparece. Sem dúvida. Mas isso não é nosso. Essa imposição de revisões periódicas de carro vem da indústria automobilística, que é estrangeira, principalmente alemã. Né? Não é da nossa cultura isso realmente. Então é um esforço muito grande. O meu sonho um dia na administração é justamente implantar, e agora eu fiquei muito surpreso, agradavelmente surpreso, com essa edição das normas ISO para a cidade. Era justamente o que eu queria, estabelecer parâmetros mínimos que todos os administradores, todos os prefeitos teriam que observar. Mas a gente tem que se basear também, né? O cidadão brasileiro, infelizmente, não tem noção. Hoje o mundo busca-se realmente viver em cidades sustentáveis. Quando a gente fala em cidade sustentável, aquele mais desinformado, ele acha, é o lixo, é poluição, é água. Não, cidade sustentável também tem a ver com obras bem executadas de engenharia, tem a ver com uma
série de fatores do dia a dia que podem ser diferentes do meio ambiente. O meio ambiente, na verdade, engloba tudo, né? Tem a ver com saúde. Não, pensar a faixa etária, né? Olha, nós vamos ter um aumento do número de idosos, ou vamos ter um aumento, neste momento, do número de crianças. Escolas e tempo integral. Tudo, né? Isso. Onde você consegue utilizar melhor o seu tempo de pai, de mãe, dando educação de qualidade para o filho, né? Fazendo aquele ser humano pensar. Falta no Brasil uma disciplina, talvez, nesse sentido, né? Falta. Do ponto de vista... Faltam várias, né? Mas essa também. Sim, do ponto de vista de habitação. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava pensando nisso, uma questão angustiante. Como é que a pessoa, um casal, que é a imensa maioria da população nossa, um casal de baixa renda, que vai se casar, um casal de noivos, vão se casar, e aí, o direito de todo ser humano, que é ter sua casa, ele precisa morar em algum lugar. Tá? Digamos que o casalzinho ganhe, os dois juntos ganhem 2 salários mínimos, R$1.400 por mês. E aí, como é que ele vai viver? Né? Quanto que custa um aluguel mínimo de uma casinha com 2 quartos? Porque ele pretende ter um filho, naturalmente, ter filhos. R$600 por mês? Tá. Ele recebe líquido desses R$1.400, deve receber líquido em torno de R$1.200. Tá? 600 só para casa. Ele tem que comer também. Tem que comer, então você tem que vestir. Ele tem que se vestir. Tem que ter lazer. Tem direito ao lazer, que é fundamental até para o equilíbrio psicológico. Tem que ter plano de saúde, seguro, se tiver um carro, uma moto. Não, ele não vai ter, né? Com esse saláriozinho não vai ter carro, não vai ter moto. Mas e aí? Bom, ele vai pagar um aluguel, a vida inteira ele vai pagar um aluguel. Então nós precisávamos encontrar uma fórmula. Eu imagino que o programa da saúde, né, saiu dentro dessa linha sustentável que você fala. Nós tínhamos que prever, olha, nós vamos ter tantos casais novos por ano que vão se formar, tantas famílias que vão se formar. Então nós vamos ter aí uma demanda habitacional, o número de casas que nós vamos ter. Muito bem. E essas pessoas não vão ter condições de construir a sua casa. Então o poder público entraria nisso. Eu imagino que uma saída seria nós fazermos loteamentos em que a prefeitura daria todas as condições de infraestrutura, asfaltamento, água, luz, e a pessoa teria condições de comprar o seu lote, né, com um percentual do seu salário, que ele sabe que se ele trabalhar, ele vai poder pagar aquele lote da altura dele. Jofre, eu não sei se você vai concordar comigo, mas ontem eu estava refletindo nesse respeito com outras pessoas. É inadmissível, num país como o nosso, nas cidades como as nossas, a gente ter pessoas nas ruas, morando nas ruas. O governo, com o que gasta, com o que recolhe, seja municipal, estadual, federal, poderia dar abrigo para essas pessoas, independente do problema, certo? A não ser que realmente, a escolha é minha, tal, tudo bem. É inadmissível nós temos animais abandonados. Por Porque exemplo, na Alemanha, só para citar a Alemanha, se você adota um cachorro na Alemanha, você é obrigado, por lei, a ter condição de cuidar daquele animal. Aqui no Brasil, por que nós temos cães abandonados? Primeiro, porque não é feita castração. Segundo, porque as pessoas abandonam. Esse sábado eu estive lá na ONG Vida, na Santa Terezinha, e um rapaz trabalha na rua que se resgatou um cão. Ele não foi só abandonado. O cachorro foi abandonado e amarrado numa praça ali perto do São Lucas. Amarrado. Tem que ter punição para isso. Porque, por exemplo, a manutenção do meio ambiente é importantíssima. Tem um estudo na BBC, publicado no site da BBC Brasil, que fala que a mudança climática, a poluição, tudo o desmatamento, todas as condições adversas, os vertebrados estão desaparecendo. Mais de 60 espécies já desapareceram. Nós somos vertebrados, para quem não sabe, que tem a coluna dorsal. E isso só aconteceu, sabe quando? A última vez que aconteceu nesse mundo? Na época dos dinossauros. É muito sério. Ou seja, a segunda extinção em massa já está em curso. As pessoas não... E a primeira a desaparecer vai ser o homem. Se isso começar do jeito que caminha, o homem é o primeiro a desaparecer das raças mais sensíveis. E as pessoas não têm respeito, não têm educação. Você adotar um animal, castra o seu animal, ele abandona do jeito que é abandonado. E muitas vezes, por exemplo, a gente percebe a raiva que as pessoas têm de ajudar uma pessoa que está na rua. Agora, o sujeito compra um carro, paga um carnê, paga não sei quantas prestações, sai dirigindo e acha que é o bom. O sujeito perde tempo na internet falando que o prefeito tem namorado.
também é uma palhaçada também. O sujeito perde tempo sempre procurando em 20 palavras que ele diz, em 20 frases, 19 ou 21 são para falar mal de alguém. Agora, em construir, não. Em procurar evoluir, não. Me permita uma parte. À vontade. Em relação a isso, eu acho tão interessante que você pega pessoas que na internet destilam ali palavras que são de ódio puro mesmo. De ódio. Você nota que a pessoa tem um ódio ali e tal. Mas em seguida ela coloca uma mensagem De Deus, uma mensagem suave, ela fala no amor, ela fala na união das pessoas, ela fala em pessoas de bem. Que contradição, não? Você não tem vergonha, né? Ou tem duas possibilidades, ou não tem vergonha, ou realmente existe o ser bipolar. Exato, mesmo lado do outro, né? Não sabe o que está falando. Mas falta isso, não falta esse gerenciamento melhor do próprio tempo, né? As pessoas, isso é o maior exemplo, as pessoas não sabem o que fazer com tecnologia, isso é um ponto, porque a internet ela abriu um campo muito grande, as pessoas acho que usam pouquíssimo para se aperfeiçoar, para melhorar, a maioria usa para fazer mal e não sabe fazer com o próprio tempo, desperdiça o tempo. Desperdiça o tempo, né? Nós temos uma situação, já que você falou de internet, nós temos uma situação completamente nova, é o seguinte, porque até 10 anos atrás, digamos, ou 5 anos atrás, antes da advento das redes sociais, principalmente o Orkut, Facebook, para alguém publicar alguma coisa, ela falar alguma coisa, ser ouvida por dezenas ou milhares ou dezenas de milhares de pessoas, ela tinha que passar pelos chamados meios de comunicação que existiam antigamente. O que era? A TV, o rádio, jornais e livros. Bom, TV tinha muito pouco, rádio, 1 ou 2 por cidade, jornais, idem, poucos também. Livros, revistas também, né? Revistas, livros, né? Difícil. Bom, mas você conhecia quem estava editando aquele livro, quem estava publicando aquela revista, a procedência, a rádio, né? E tinha um controle disso, porque o sujeito para ir numa rádio e falar uma besteira muito grande, ele ia ser cortado, porque o responsável da rádio ia ser processado junto, se tivesse ali uma mentira, uma ofensa, uma calúnia, né? A mesma coisa na televisão. Então, você tinha um filtro mínimo das coisas que você iria divulgar para uma quantidade imensa de pessoas. Se você pegasse um sujeito maledicente, malicioso e tal, não tivesse acesso a nenhum desses meios, mas ele resolvesse a fazer críticas, ele ia fazer crítica no boca a boca. Ele ia, por exemplo, no mercado, ou então num bar, ou então numa festa, ele ia começar a falar besteira e rapidamente as pessoas em volta, no começo por educação até escutar, mas depois ia isolar aquela pessoa. Não dá para ficar perto desse cara que ele fala besteira demais. Mas agora com a internet não. Esse cara senta sozinho na frente do computador, fala o que quiser, né? Asneira que quiser, não tem como controlá-lo, e isso vai se espalhar para dezenas, centenas de milhares de pessoas. Tá? Então, por isso que o Humberto Eco disse recentemente, né? Pessoas desse nível agora acabam tendo o mesmo espaço que um prêmio Nobel teria para falar alguma coisa. Às vezes muito mais, né? Às vezes muito mais, né? Porque, como você falou, ele fica o tempo todo naquilo, né? E sem falar na figura que eu chamo dos escravos mentais. Tem uns escravos mentais que se fixam em pessoas públicas e eles ficam o tempo todo rastreando essas pessoas, querem saber o que a pessoa fez, cada foto que a pessoa põe, cada comentário que a pessoa faz, eles ficam atrás, se multiplicam e chamam outros. Tem uma figura no Facebook que quer marcar os outros, né? Ele fala uma asneira, mas óbvio, falar asneira sozinho não tem graça, quer que alguém escute. Tem que ter plateia. Tem que ter plateia. Ele fala asneira e chama os outros. Aí você viu isso? Olha só e tal. Né? E aí começa aquele festim de barbaridades. Então é como tudo, né? Toda novidade, ela tem um potencial imenso positivo, mas sempre que aprender como lidar com esse bicho de 7 cabeças. Fácil, mano. Para fechar, vereador, eu sei que não é muito a sua pasta, né, mas é importante esse assunto, apesar que o vereador presidente da Câmara da Comissão dos Transportes, a questão das multas tem tomado a atenção dos taubatianos. A gente sabe de muita gente indignada. Eu, semana passada, fui ver um processo de um cliente meu, não tem nada a ver com multa, tem a ver com obra, mas é que hoje o fiscal de trânsito de mobilidade urbana ele vai até lá para poder fazer a vistoria, né? E eu confesso que eu pensei que tinha gente naquele setor que ia apanhar. Que sai uma pessoa nervosa, entra outro, e vai saindo, vai entrando outro, não é fácil não. Mas enfim, e tem uma reclamação ainda de
irregularidades. Parece que a Câmara está discutindo, vai discutir esse tema. Queria saber a sua opinião a respeito. Eu acho o seguinte, olha, primeiro, pensando em termos de controle de velocidade. Eu, como engenheiro, que era da Comissão de Prevenção de Acidentes do INPE, em São José dos Campos, Instituto de Pesquisas Espaciais, nós tínhamos um efeito típico que acontece, eu chamo de final das aulas, quando, agora na zona urbana, tudo tão controlado, não tem isso, mas no meu grupo, na zona rural, quando se terminava as aulas, abria o portão da escola, saía aquela corrida, todo mundo correndo e tal, fiquei livre da escola, aí aquele embalo ia durando até mais ou menos chegar na esquina, 2 quarteirões, aí você ia reduzindo o passo e ia andando normalmente para casa. Mas você tem aquele efeito de abrir as comportas, abrir os portões. Bom, e no INPE também tinha isso, apesar de sermos todos lá, engenheiros, cientistas e tal. E quando dava o horário do final do expediente, todo mundo queria sair correndo e saía com os carros em relativa velocidade de um extremo do outro do INPE para ir embora para pegar a avenida. E eu media a distância e a velocidade. Olha, se você circular aqui como a legislação interna, a norma interna, manda a 20 km por hora, do ponto mais longe do INPE até a saída, você vai levar, a 20 por hora, você vai levar 2 minutos e 37 segundos. Se você acelerar, você vai levar 1 minuto e 30 segundos. Pô, você vai gastar com isso, você vai ganhar com isso 67 segundos a mais. Pô, e com isso você está acelerando, tentando passar entre as pessoas que estão andando ali, você vai aumentar e muito o risco das pessoas por 67 segundos, um pouco mais de 1 minuto. Isso é uma loucura. Tem sentido isso? E aí quando eu coloquei isso no papel, eu fiz um esquema e tal, o professor que sou, tenho a vocação e a obrigação de ser claro e didático. Quando eu coloquei isso no papel, fiz um diagrama, naquela época ainda que a gente rodava em Xerox, não tinha internet nem nada, as pessoas viram e falaram, realmente, ridículo isso. Não tem porquê eu sair correndo para ganhar 60 segundos, 1 minuto e tal, e colocar as pessoas em risco, né? Então, tem isso também na zona urbana. O sujeito que estiver trafegando a 30 ou 40 por hora, e esses limites não foram nós que colocamos, isso são estudos internacionais, né, de sociedades com uma experiência e com uma tecnologia, com uma engenharia mais avançada do que a nossa, chegou à conclusão que na zona urbana 40 km por hora é uma velocidade média suficiente que dá tempo de você reagir em zonas urbanas, aliás residenciais principalmente, e evitar acidentes. Então 40 por hora. O cara não quer andar 40, ele quer andar 60, ele quer andar 70, mesmo em zona residencial. Nas avenidas, então, ele quer colocar 80, como se fosse uma estrada. Ora, só que tem um tempo médio... Não, 80 só para aquecer. Só para aquecer, né? Tem um tempo médio, ali uma velocidade média, que mais você tente correr que nem louco dentro das ruas da cidade, tem uma velocidade da pista, uma velocidade típica da pista. Não adianta você correr, você vai acelerar e vai frear atrás do outro, vai acelerar e frear atrás do outro. Né? Você vai ter lombada, você vai ter esquinas. Então, a velocidade média, não adianta você espernear, que por mais que você corra, no final você vai ganhar, às vezes, de um extremo ao outro. Você vai ganhar 3, 4 minutos. Tá? Bem, então primeiro eu precisava esclarecer isso. Eu acho isso que falta para a prefeitura. Sabe? A prefeitura usar argumentos práticos, concretos. Eu ia falar isso no começo atrás em relação ao CAF. A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Falta à prefeitura o poder de esclarecimento sobre muitos pontos da gestão. Por quê? Exato. Mas aí... Não, eu já falei, prefeito. Muitas vezes, Júnior, teu time faz as coisas certas do jeito errado. Né? Fala, explica, esclarece as coisas. Tá? Bom, então eu diria isso mesmo. Primeiro uma campanha de televisão mostrando isso. Olha, se você sair lá do sítio Santo Antônio para chegar lá na Independência, se você usar a velocidade legal, você chega em tanto tempo. Se você sair que nem um louco, pondo as pessoas em risco, você vai ganhar 4, 5, 10 minutos no máximo. Você quer isso? Tá. Então, você começaria pelo convencimento. Segundo, já que você vai ter esses malucos sempre, você precisa ter um meio de conter isso, porque isso causa mortes, isso causa acidentes. Taubaté era uma cidade que tinha um índice de acidente de trânsito acima da média do estado. Como é que você vai conter desse jeito? Ou você coloca lombada de tudo quanto é lado, transforma a cidade num absurdo, ou você faz o controle com radar. Então, realmente, se você andar na velocidade racional de 40 por hora, você nunca vai ser multado, nunca vai ser pego pelos radares.
Então essa é a minha postura. Agora, precisa saber se tem abuso. Os seres humanos, por natureza, erram. Então, num sistema desse, deve ter erro, por definição. Não é operado por humanos? Se é operado por humanos, por definição, vai ter erros. E os erros, nós conseguimos eliminá-los totalmente? Não conseguimos. Então, por isso nós vamos ficar quietos? Não, a gente precisa saber se os erros estão dentro do que se chama da margem tolerável. É tolerável aquela margem de erro que está acontecendo? Se for tolerável, infelizmente, você tem que ficar naquilo, porque erro sempre vai ter. Agora, ultrapassou o tolerável, está tendo algum tipo de abuso, aí você tem que proibir, né? Mas, a princípio, eu sou favorável a isso. Velocidade na cidade é um avanço para a cidade a gente ter esse controle. E um avanço que reduziu o número de acidentes fatais e o número de acidentes com vítimas que vão ficar para o resto da vida sequeladas. Uma pessoa que teve fratura nas pernas, que teve que fazer cirurgias, que os ossos saíram do lugar, que ficou moída e tal, nunca mais vai ser a mesma. Não é? Eu lembro de uma amiga, colega engenheira no CTA, a Teca, da Vila das Graças, que um maluco em alta velocidade ali na Vila das Graças subiu na calçada e torou a perna dela junto a um poste. Né? Então, se nós pudermos evitar isso, se evitar um caso desse por conta dos radares, já valeu a pena. Vereador, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Prazer é meu, você sabe, nossa associação está aqui, você conduz as entrevistas de uma forma, nunca deixou de perguntar o que precisa perguntar, com firmeza e contundência, mas sempre de uma forma respeitosa, sempre respeitando a opinião do entrevistado. Muito obrigado e obrigado a você que nos acompanha. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta amanhã às 18 horas com mais um programa Povo na TV. Todos uma ótima noite e até lá. Sexual. O HIV é transmitido por sexo sem proteção, transfusão de sangue contaminado e compartilhamento de seringas, agulhas ou outros materiais cortantes e sem